É sempre um prazer ter você aqui, viu, Cristina? Um prazer enorme falar com você. Ainda mais Também. sobre um tema como este. Vamos lá. O que significa de fato falar em felicidade na terceira idade? Olha, Marcelo, vou te dizer que esse é um tema muito especial para a sociedade e eu estou vivendo ele de um jeito muito próximo, É? por estar cuidando de pessoas de muita idade na família, né? Hum, E também por trabalhar na saúde, quando a gente fala em felicidade na terceira idade, primeiro, é fato, a gente precisa lembrar que lá nos anos 80 vivíamos até 60 anos. é. Hoje, a expectativa é dos 77, 80, 85 e já existe entre nós pessoas que vão fazer mais de 110 anos. Sim. Então é uma loucura. É. Agora, não adianta o corpo chegar lá se a cabeça, se o convívio social não acompanhar. E a felicidade, ela precisa ser isso. Precisa ser saúde física, precisa ser essa participação social, precisa ser estímulo intelectual e um pouquinho além. A gente Uhum. precisa estar preparado para o cuidado da saúde, para o cuidado da família. A gente está vivendo um tempo de baixa taxa de natalidade. Daqui a 25 anos, em 2050, haverá mais idoso do que criança. Sem dúvida. Então, os desafios são gigantescos. Agora, a felicidade é da pessoa e para isso é cuidar do corpo, da alma, da sociedade e do sentido de vida. Então eu te pergunto, quais seriam ou quais são os hábitos fundamentais que todo idoso deve cultivar para garantir essa saúde física e mental? Se você já está falando de uma pessoa que já tem essa idade, né, já passou ali, primeiro lembrando que quando a gente fala, né, daquele sinalzinho de vaga para o idoso, que é mais de 60 anos, É, esse idoso, ele está melhor fisicamente do que muito jovem, por exemplo, que está fumando vape. sim. Então, a gente precisa manter o sono e repouso. E aqui, nesse sono e repouso, a Hum, gente precisa de qualidade de sono. Do mesmo jeito que a juventude sofre e tem os hiperestímulos dos celulares, da rede social, o idoso também. Então, nós, em todas as etapas de vida, precisamos cuidar de um sono, a higiene do sono, que a gente chama, um sono sim, limpo, sim. sem esses estímulos visuais. Isso é uma coisa. Outra coisa é atividade física regular. Hum, E não é atividade física para a gente ficar igual a rede social marombada, assim, tirando onda que está com 70 anos, com um é. corpinho de 20. Aham. Mas é ter autonomia para sentar, para levantar, para caminhar, para pegar alguma coisa, para ter mobilidade das articulações. Então, atividade física diária. Sim, E é uma atividade física diária bom se a gente puder contar com uma atividade de uma academia. Se certo. não, é trocar um lance de escada no lugar do elevador, é trocar uma caminhada para ir numa banca de jornal, se bem que a gente nem compra jornal, olha eu É. falando aqui, mas vai na padaria. Então, é tentar trazer atividades físicas para o nosso cotidiano. É escrever, é pegar caneta e Ah, escrever, isso é porque importantíssimo. a gente está só no polegar na tela É, de celular. Então, exatamente. atividade física, sono, alimentação. A gente precisa de Uhum. uma boa alimentação e, especificamente, conforme a idade vai chegando, existem as doenças que vão surgindo. A É diabetes, a inevitável, hipertensão, né? que são muito comuns, exatamente. Então, cuidar. Se você tem hipertensão e diabetes, mantenha o uso dos seus remédios constantemente. Não é porque a pressão está boa ou o açúcar está bom que você vai deixar de tomar. Porque ele está Jamais. bom exatamente porque você toma o remédio. É, isso aí. Então, esses são hábitos e, principalmente, viva em sociedade. Aí, Tem que ter, tem que ter gente, de é. preferência, converse com outras pessoas que vivem o mesmo cenário de idade, de atividade física, porque se a gente começa a olhar só para aquele espelho daquela propaganda enganosa de que tudo é Hum, maravilhoso, a gente começa a se deprimir. Então com tem que cuidar da certeza. saúde mental, tem que estar em grupos, grupos de família, mas também de amigos que possam trazer e compartilhar
as mesmas dificuldades, experiências e junto fortalecer para a superação. Sem dúvida alguma. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Eu vi um documentário há algum tempo, já há alguns anos, de uma cidade no Japão que eles promovem, assim, trimestralmente ou semestralmente, eu não me lembro exatamente agora, porque já tem muito tempo, uma ida de garotos, crianças, tá? De educação básica em locais onde vivem os idosos, em locais públicos onde vivem os idosos. E, vez por outra, eles invertem, levam os idosos nesses colégios onde as crianças estão estudando. E eles passam o dia junto. Isso, de alguma forma, contribui de que maneira para essa socialização, para esse convívio, para o crescimento, principalmente, de ambas as partes, né? Tanto da criança quanto do idoso? Marcelo, veja, quando você fala dessa prática do Japão, o Japão tem cidades, lugares, quando a gente fala das blue zones, o lugar onde as pessoas são mais Isso. felizes, É, a gente está falando de lugares onde as pessoas mantêm uma vida, um hábito de vida muito próximo de atividade, de andar de bicicleta, de caminhar. Quando eu falo de a criança ou o idoso, a gente tem que olhar para isso lembrando que nós somos essa evolução. aham, Então, quando você traz o idoso para próximo da criança, o benefício é duplo. É do sim, idoso ver, se inspirar de que ele está deixando um legado para essas crianças e da criança ver como ela vai chegar lá na frente. é, E a gente, para falar de felicidade ou de saúde na terceira idade, a gente tem que falar da vida toda. sim, Então, hoje, por exemplo, quando a gente fala, eu citei aqui o VAP, né? é. Se eu olhar o VAP, lendo o artigo outro dia, um VAP, durante uma semana, corresponde a 400 cigarros. São 20 maços de Que cigarros de isso, antigamente. gente? É absurdo. Então, Meu você Deus. imagina que daqui a 25 anos, a gente vai estar falando de pessoas com mais de 60 anos sem pulmão, Sem nada. porque o dano do pulmão é muito maior do que o cigarro É, antigo, com transtornos de ansiedade, porque vivem numa tela é, e sem suporte para autonomia física. Então é muito importante esse encontro, né? A gente tem que pensar que ter essas comunidades não é você largar o idoso. Ter um lugar onde o idoso convive, as casas de repouso, ter essas comunidades também é cuidado, porque é importante você ver outros que vivem do mesmo problema que você. sem dúvida. Mas exatamente para que isso não seja uma sensação de abandono, juntar esses extremos é muito bom, porque os extremos são o quê? O contínuo da vida. É, exato. É o Exatamente. respeito que a infância, que o jovem mantém. Você vê, se você vai hoje no hospital e leva um idoso, quem vai cuidar são pessoas jovens. São E tem jovens. que olhar para aquilo ali não só com um olhar técnico-científico, mas também de compaixão e de se enxergar no amanhã. Exatamente. Bom, você falou dessa questão do VAP aí. Bom, nesse caso, então as políticas públicas no Brasil ainda precisam avançar para oferecer mais qualidade de vida, principalmente a esse jovem que vai se tornar idoso e diretamente aos idosos também, na sua opinião? Muito, muito. Ainda tem um problema. Se você olha para o Japão, onde por muito tempo a política de natalidade, ela literalmente dava uma sanção, porque para não expandir só podia ter um filho ali por casal. É, Hoje é o contrário. Então, se você pensar que hoje a taxa de natalidade é menos do que 2 por casal, significa que em algum momento da vida você vai estar sozinho porque você não tem filhos, não tem primos, não tem ninguém para cuidar de você. exatamente. Então, as políticas públicas precisam cuidar desde a condição da juventude ter trabalho digno para cuidar dos seus, até a própria sociedade, os sistemas de saúde terem lugares atentos, especializados, que possam cuidar e acolher dessa pessoa, não só quando ela tem uma doença aguda, uma pneumonia, Uhum, uma apendicite, mas é, quando ela tem, por exemplo, demência. A gente tem muita coisa para avançar. As doenças, o Alzheimer, quando a gente fala dessas doenças, a gente está falando de um mundo de cuidado completamente diferente. sim, sim. Então, a gente está falando de uma política pública que tem que falar de economia. Como que a gente vai manter essas pessoas autônomas? Como que eu vou envelhecer autônoma
se eu não tiver um mercado de trabalho que me deixa estar inserida, trabalhar e ter o dinheiro para me sustentar. Que te possibilite isso, né? Exatamente. Exato. Então, é muita coisa envolvida. É. E veja, quando eu falo da economia, eu estou falando manter trabalho ocupa a minha mente, me faz ter sentido na minha vida, tira o peso de eu sobrecarregar a família e o Estado, mas para isso a política tem que ser inclusiva. E por isso tem que ser uma política, literalmente, da saúde ao convívio social, passando pela família e pela educação desde as crianças. Com certeza. Cristina, é sempre muito prazeroso conversar com você e um aprendizado muito grande sempre. Quero agradecer a sua participação mais uma vez e te pedir para deixar o seu Instagram de novo, porque a nossa audiência é rotativa, evidentemente, e eu sei que o seu Instagram é meio complicado, né? Porque a sua mãe resolveu complicar o seu nome, mas eu gostaria que você deixasse para a gente, por favor. Pois é, minha mãe fez uma homenagem ao meu pai, né? Meu pai tinha H e Y no meio e ela inventou também. Mas também quando me acha, só eu. Só você. Cristina com Chrystina. Cristina Barros, tudo junto. Estou lá nas redes sociais. Obrigada, Marcela, a você, a toda a tua equipe, mais uma vez aqui no Tribuna, sempre levando boa informação para a vida. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Cristina. Um abração para você. Tchau, querida. Tchau, tchau. Tribuna Transamérica.